Bem-vindos ao canal Poeirinha. Faz tempo, né? Mó frio, esse feriado com frio, não combina, mas beleza, vamos aí. Vocês sabiam que quando a gente sai andando depois de uma briga e deixa para trás o fato acontecido, a gente não deixa para trás o que vinha acontecendo. Isso é história, é alguma coisa que não se deixa para trás. A história, ela é processo. E aí, o que acontece é que cada um tem a sua versão do acontecido. A gente pode dar um foda-se e fingir que a história do outro sobre o mesmo fato não importa pra gente. A gente pode apostar na própria história e ir embora. Abandonar deixa o outro desamparado, né? E como a gente abandona? A gente abandona não falando, não discutindo, não respondendo, sem se mostrar. Moita. Ausência e silêncio. Vivendo para dentro. A gente não quer se expor, dar cara a tapa, a gente não quer correr o risco de errar e ver que tá errando. A gente prefere ficar assim intacto, manter uma imagem perfeita de quem tá sempre com a razão, ao preço de se enfesar com merdas que ficam mal resolvidas, porque tem preço. E daí é sempre uma história de você com você mesmo, se você age assim, tentando manter a sua imagem brilhante, intacta. Então, boa sorte. Mas a vida, dizem, é para os corajosos que se arriscam, que tentam, que conversam, que defendem seus pontos de vista, sem se fechar para aquilo que escutam. Vida mesmo só existe na troca. Vida é troca. É movimento de troca. E troca precisa de encontro e de desencontro também. Então, se você deserda, se você vai embora, além de desistir da troca, que é a base da permanência e da qualidade das relações, você atravessa as relações, fragilizando o outro, deixando o outro no escuro, em privação, sem saber o que pensar, sem ver nada, imóvel, em desespero e tendo que lidar com uma ausência. Essa ausência, ela pune o outro. É covardia, né? Quebrar a perna alheia e deixar o outro sem ação, né? Velório sem defunto, sem corpo. É um treco bem esquisito. A gente não espera isso, né? Mas as histórias são feitas disso também. Com os amigos, com os filhos, familiares, maridos, esposas, no trabalho, né? Eu já fiz coisas terríveis, mas eu nunca fui capaz de deixar o outro totalmente entregue ao seu próprio desamparo. Talvez porque eu conheço muito bem a medida do meu sofrimento, que é enorme, enorme. Então, assim, eu fico destroçada, como depois de uma tempestade em alto mar, quando alguém com quem eu tenho uma troca afetiva simplesmente me vira as costas, fazendo de conta que eu não existo. Tipo náufraga, né? Eu passo por momentos em que de fato não existo e fico fazendo um esforço para tentar existir. Só quem passa por isso sabe do esforço para se manter coeso, com dois pés no chão. Eu assim continuo em vertigem, mas com algum aterramento. Mas eu tenho medo nessas ocasiões assim de descolar da força da gravidade e não ser suficiente, e aí eu sair flutuando assim pelo ar, pairando no espaço, lunática. Filhos crescem e cortam o cordão umbilical de maneira cruel. Mas é necessário, né? Eu acho estranho os filhos não se preocuparem com o bem-estar dos pais, que tanto se doaram nessa história. Mas é quase o ponto certo da história da gente, de pai, mãe e filho, é um ponto certo, né? Bom, os filhos também vão ser pais, né? E eles vão sentir a carne doer, porque com filhos a questão não é só simbólica. As entranhas ardem, que é o mesmo lugar da onde eles brotaram. Esse lugar se dilacera. Eu não sei se tem culpado, responsável, né? Eu sei que algumas histórias na vida são assim mal ajeitadas, né? Deslocadas e deslocantes.
Se não fosse assim, o desfecho não ia ocorrer e tudo voltaria a ser o que era. Mas, assim, ainda me importa, sabe? Nos rompimentos com aquilo que eu provoco. Eu não daria conta de uma guerra em que eu atiro, atinjo, fujo e depois volto para saber se eu machuquei muito, se eu posso fazer alguma coisa para ajudar. E eu acabo esperando a volta do outro também, que pelo que eu tenho visto nesses 55 anos, não acontece, não volta. Porque são outros unicamente preocupados com o seu próprio umbigo. Eu não sei se a humanidade vai muito longe assim, sem generosidade. Sem essa parte de nós que, porque está muito identificada com o próximo, se preocupa e zela pelo próximo, né? Não é sermão religioso não, sabe? É seleção natural. Quer dizer, a capacidade de mandar o outro se lascar 100%, que é tão endossada, enobrecida hoje em dia para a saúde mental, né? Que você tem um botão do foda-se. Eu também acho que isso cria uma geração que é solitária, de seres que são isolados com grande distância entre um e o outro, distantes, né? Assim, eu acho que sem mistura, sem encontro e desencontro, sem rede, sem um entre nós, vai ficar tudo sem humanidade, do jeito que a gente conhece. Então, você olha a sua volta, agora no contemporâneo, e não vê os laços profundos, e daí você olha o precipício. E quando você olha o precipício, já falou o nobre filósofo, o precipício te olha de volta, né? E é por aí. E eu queria, a amiga Mariana, que é mais experiente e mais sábia que eu nas coisas dos assuntos humanos, essa vai para você. E muito obrigada pela sustentação. Um beijo e bom feriado.